E aí, povo esportivo aqui de Bento Gonçalves, estamos iniciando mais um Esporte na TV, aqui no site da FML. E de imediato vamos iniciar com as informações semanais pelo Clube Esportivo, que no último sábado foi a Farroupilha, no estádio das Castanheiras, enfrentar o Brasil e acabou vencendo pelo placar de 1-0. Gol marcado por Luan, mais um dele na temporada, né? Vem mostrando aí a qualidade, pelo menos nos amistosos jogos treinos. Vamos ver, né, que tomara que siga também quando iniciar a competição. O Esportivo tem o próximo amistoso agendado, né, o jogo da volta contra o Brasil de Farroupilha, no sábado, dessa vez em Bento Gonçalves, às 16 horas, no estádio da Montanha dos Vinhedos. E o valor, para quem quiser acompanhar o jogo, é um valor simbólico, né, R$5 para começar a ajudar o Esportivo rumo ao acesso no ano de 2016. Tem aquele imbróglio, né, do início da competição, ainda não está definido. As informações que temos é que inicia na segunda rodada, né, não mais no dia 6 contra a equipe do Marau, mas sim dia 9. Aí o Esportivo estreia em casa contra a equipe do Caxias, né, no Clássico. Mas a diretoria, a comissão técnica, não quer que esse jogo inicie contra o Caxias, né, no Clássico. Não quer que inicie dia 9. Então vamos ver o que o Badico fala sobre isso. É muito difícil porque assim, ó, o ritmo de competição é diferente e nós estamos fazendo esse monte de amistosos, que muita gente fez 1 ou 2 para nos dar um ritmo, mas a gente acredita que nós vamos ter prejuízo por já enfrentar numa estreia, que a gente projetando pegar um clássico dentro de casa. O importante era seguir a tabela, ou de repente, no meu modo de pensar, empurra a última rodada para a última e continua nós jogando na quarta-feira. Poderíamos jogar fora, que está dentro do calendário, e jogando no domingo dentro de casa com um grande público, até para nossa torcida, né? Poder ter a oportunidade de enxergar nosso time. É um clássico importante, tem uma grande história. Então eu acredito que se começar na quarta-feira com a segunda rodada, a gente tem um certo prejuízo, porque é um clássico e nós temos que entender que nós precisamos chegar nesse clássico inteiro. Então é um clássico que, se acontecer, a gente vai estar pronto, mas dentro de uma projeção que a gente fez, o importante seria começar a competição contra o Marau. Então, fica aqui, né, nosso convite para prestigiar mais uma vez o Esportivo no amistoso contra a equipe do Brasil de Farroupilha. As duas equipes só poderão se enfrentar se as duas chegarem no quadrangular final. E o Esportivo aí manda para campo o que tem de melhor, claro, poupando aqueles jogadores que vêm no desgaste dos treinamentos que vêm sendo puxado durante a pré-temporada. Pela categoria Sub-17, na última semana realizou a avaliação. Nessa semana já inicia os trabalhos, né, da todas as escolinhas e também da equipe juvenil. Méritos aí para avaliação, né, que foi comandado lá pelo coordenador Acácio, treinador Márcio, preparador físico Marcelo Nunes e também sobre os olhares do vice-presidente do futebol amador Rogério Capuani, e os números que chamam bastante a atenção. Foram 66 atletas inscritos de Bento Gonçalves, 35 atletas de outras localidades, totalizando 101 atletas passaram pelas avaliações. Foram aprovados 18, 10 de Bento Gonçalves, 1 de Santa Teresa, 1 de Nova Prata, 1 de Garibaldi, 1 de Venâncio Aires, 1 de Tupanciretã e também 3 atletas de Guaporé. Parabéns aí pelo sistema de avaliação, foi muito bom, acompanhei vários dias esse sistema, né, que foi realizado lá no Municipal, e já desde segunda estão treinando rumo às competições. Ainda não temos data de início, mas o Esportivo mais um ano vai disputar o Campeonato Gaúcho, né, da categoria Sub-17 também. Falando em Campeonato Gaúcho, temos aí a primeira divisão rolando, né, tendo como destaque o Juventude, que perdeu 100%, mas mantém a invencibilidade, o São José buscando a liderança, a equipe do Grêmio, e o destaque, né, para o Luiz Carlos Venck, que conseguiu a primeira vitória, vencendo o Inter em pleno Beira-Rio, pelo placar de 2-1 de virada. Então o Veranópolis aí, nossa vizinha, que tomara que não seja rebaixada, mais uma equipe da Serra para a divisão de acesso. Passado o Clube Esportivo, vamos para a equipe do Bento Vôlei, que treinou durante 10 dias aí, visando o jogo que acontece nessa quinta contra a equipe do SESI, fora de casa, e também já fica em São Paulo, né, na próxima segunda, em frente ao Campinas, né, o Brasil Quirim, na segunda-feira, como eu falei, né? Então tiveram 10 dias aprimorando treinamentos e rumo, né, aos playoffs. Tomara que a equipe de Bento consiga a classificação entre os 8
da Superliga. E o técnico Paulão fala desses 2 jogos. Nós temos um plantel reduzido e as lesões numa reta final de campeonato elas são sempre muito latentes, né? E a gente precisa então colocar isso em pauta diariamente, né? As resoluções e discussões com o pessoal da fisioterapia, com a parte técnica de não forçar ou forçar algum exercício ou outro, isso está muito em pauta do nosso dia a dia. Então é isso que a gente precisa, 1 semana e meia para trabalhar, recuperar muito bem, fisicamente e clinicamente, e o time está preparado. Eu acho que o time retomou mesmo aquela vibração e aquela motivação que vinha tendo, né? E mais 1 semana e meia para trabalhar nos ajuda bastante, ainda mais com 2 adversários bem pesados, que são os 2 que a gente vai encontrar em São Paulo. Pelo Bento Gonçalves Futsal, né, o nosso BGF está ainda trabalhando nos bastidores, não fez nenhum anúncio de nenhuma contratação, apenas de renovação e grande parte da base. Nos próximos dias teremos a apresentação das escolinhas, né, do retorno das escolinhas. Aí, o BGF inicia a sua participação apenas em abril no time profissional, que já tem a Copa Metro Serra. A final será realizada aqui em Bento Gonçalves e o BGF defende o título dessa competição. Pelo Farrapos, o time de rugby aqui de Bento Gonçalves, no último sábado teve aquele campeonato, né, a Taça Lucas Mariusa, um torneio preparatório, e a equipe adulta do Farrapos sagrou-se campeã, mas o intuito principal era ir treinar, né, e homenagear o Lucas Mariusa, que foi atleta do Farrapos. Nos juvenis, a equipe do Farrapos ficou com a vice-colocação, perdendo para a equipe do Charrua. O Farrapos estreia dia 12 no Campeonato Gaúcho, na montanha, contra a equipe do Brumers. Falando em outros esportes, né, o time de futebol americano aqui de Bento Gonçalves, o BG Snakes, realizou uma espécie de treinamento em Porto Alegre contra a equipe do Pum Punks, né? Aí um ajusta o outro, né? Enfim, rumo também à estreia no Campeonato Gaúcho, que acontece no próximo dia 13, né? O Farrapos joga no sábado, o BG Snakes no domingo, e o BG estreia contra o Santa Cruz Chacais dentro de seus domínios, a primeira partida oficial da equipe do BG Snakes. E, claro, nosso programa sempre tem espaço para as competições amadoras. Iniciamos pela Copa Parceria no último final de semana, a 3ª rodada, mais uma vez com muitos gols. Destaque para a equipe do Titânios, que venceu mais uma, é a única 100% até aqui na competição. Vamos passar os resultados, além da equipe do Titânios, que venceu em Farroupilha 2-1 La Coruja, o Vindima também em Farroupilha venceu por 4-0 o Olympiacos. Em Alto Feliz, MTM 1, Azulão 5, Unidos Real 5, Real Riso 1. E na Sertorino, no Campo do Gaúcho, Gaúcho 11, Glória 0, e o Parceria venceu pelo placar de 1-0 a equipe da ABGF. Com isso, vamos conferir a classificação do Grupo A. Em primeiro está o Unidos Real com 7, segundo Barcelona com 4, em terceiro Servindima com 3. Essas 3 equipes estariam classificadas. Olympiacos com 3 e o Real Riso com 0 estariam eliminados. Na chave B, a equipe líder é o Gaúcho com 7, em segundo Parceria com 4, em terceiro a BGF com 3 também estariam classificadas. O Ser Amigos com 13 e o Glória com 0 estariam fora. E no grupo C, aí o terceiro desse grupo é o pior dos terceiros, então fica fora. Em primeiro o Titânio com 9 e em segundo o Azulão com 4. Essas estariam classificadas fechando as 8 equipes. O MTM com 3, o La Coruja com 1 e o Servindima B com 0 estariam eliminados da Copa Parceria. Aí tem mais 2 rodadas para terminar a primeira fase dessa competição. Próximo sábado, mais uma vez em 3 campos, rodada dupla, e nós estaremos acompanhando de perto. Destaque, né, e parabenizar também os patrocinadores da Copa Parceria. Vale sempre lembrar, né, a Trincaferro, né, que tem aí com facas, e também o Azetec Equipamentos Industriais, Churrascaria Ipiranga, Empreiteira Fleck,
e Soluzione Móveis. Essas são as apoiadoras da FML na Copa Parceria. Falando em Copa, não podemos deixar de lado a Copa Amizade, que na última quarta-feira realizou mais uma reunião, dessa vez com as equipes da primeira e também da segunda divisão estiveram participando, e a equipe da FML esteve presente e algumas poucas definições estiveram naquela noite. Uma delas é que o prazo de inscrição, de entrega, de inscrever as equipes e também os atletas, no dia 10 de março, a inscrição ficou R$ 500 para a primeira divisão e R$ 300 para a segunda divisão. Quem disputar a Copa Amizade em 2016 não poderá disputar outra competição de futebol de campo organizada pela Sengel e, mais uma vez, haverá a cobrança do cheque calção. E a competição deverá iniciar na segunda quinzena de março ou apenas em abril. Tem a Páscoa no meio. Eu acredito que a Copa Amizade inicie apenas em abril. A forma de disputa da primeira divisão ficou mesmo daquele modo, 16 equipes, todas contra todas, a que tiver mais ponto é campeã e não tem rebaixamento. Já na segunda divisão não temos o número exato de equipes, mas sabemos que será modelo Copa do Mundo. Grupos de 4 equipes ou 5 se classifica a primeira, a segunda, vai para o mata-mata, uma competição mais rápida devido à quantidade de equipes. Nessa reunião, cerca de 35 equipes estiveram sendo representadas pelos seus dirigentes e seus presidentes. E a regra que pode mudar a Copa Amizade a partir de 2017 é que as pessoas, os atletas, poderão escolher no ano qual competição que vai querer disputar. Vamos dar um exemplo. Quem jogou o Distrital em 2015 não poderá jogar a Copa Amizade desse ano. Quem jogar o Distrital desse ano poderá jogar a Copa Amizade o ano que vem. Por quê? O ano que vem, em 2017, inicia o ano e o atleta escolhe. Ou joga a Copa Amizade no primeiro semestre, ou joga o Distrital no segundo semestre. Então, se todos os atletas que jogarem o Distrital esse ano quiserem jogar a Copa Amizade, ano que vem está liberado, porém, aí o ano que vem só joga a Copa Amizade e não joga o Distrital. Vamos torcer que essa regra, esse regulamento que foi apresentado lá por Eduardo Paixão seja cumprido, porque várias vezes tivemos mudança em regulamento e aí que dá essa confusão com os atletas. E como eu falei, a competição deve iniciar após a segunda quinzena ou ainda apenas no mês de abril. Para encerrar as competições amadoras, domingo teve o segundo domingo das classificatórias do Torneio Della Pinta, sua 25ª edição, e ficou definidos os 12 confrontos para o próximo domingo, dia 28, lá no campo Pompeia, no estádio do Rosário, que inicia a partir das 8 horas da manhã em ponto e vai ao longo do dia até conhecermos o grande campeão. O primeiro jogo da manhã é Posto Fopa contra os Mercenários, depois Santa Helena contra Santos, São Caetano contra Bala Trocada, Portuguesa, Mecânicas, Freios Car contra Tandera B, Amigos do Nego contra Anunciata, Bangu contra Meriene, PSG Rissardo contra Caxias, Missioneiros contra Miolo, Móveis Luciano Progresso contra Fronteira, Tandera A contra Santa Teresa, São Valentim contra Lajadense e Panizzi Shalom Pinturas contra a equipe do Ouro Verde. Aí você acompanha as imagens do domingo, dia 21, onde que a repescagem feita nos pênaltis, aí muitas cobranças de pênaltis, como é tradicional nos torneios. E no próximo domingo conheceremos quem será o grande campeão da 25ª edição do Torneio Della Pinta. E com certeza vamos estar presentes para trazer para vocês o grande campeão. Ah, negão, não, negão! Faz parte, pegou. Boa! Pega esse, Ronaldo! Isso, Igor! E também, uma competição que já é tradicional e que vale o nosso destaque. O Municipal de Carlos Barbosa iniciou e já tem equipes favoritas. Por exemplo, a equipe do Cruzeiro, que é a atual campeã, não conseguiu vencer ainda esse ano para mostrar o equilíbrio e a força
das equipes em Carlos Barbosa e nós poderíamos se espelhar um pouco, né, na organização de Carlos Barbosa, porque sem dúvida nenhuma chama a atenção a qualidade dos jogos, das equipes, dos atletas, enfim, da estrutura que tem em Carlos Barbosa. Tá certo? A gente fica por aqui, você sabe, quem quiser mais informações todos os dias, né, sempre atualizado o site da FML, buscando trazer para vocês as informações sempre em cima do lance e claro, né, mais vídeos aqui na FML TV. Eu fico por aqui, desejo uma boa semana, o restinho, né, a todos e até o nosso próximo programa.